Salve, salve nação! Temos aqui um corte do programa Equipe F da ESPN Brasil com Pascoal, Zé Elias, Plihal e também o Rafael Marques para falar do empate de Flamengo e Cruzeiro. Que empate melancólico, cara. O jogo até que foi divertido no segundo tempo, né? Para quem não torce para Flamengo e Cruzeiro. Para quem torce, não gostou muito do empate. Ganhar um ponto em casa não é péssimo, mas também não é tão bom assim, né, cara? O bom mesmo seria a vitória, né? O jogo foi ruim? Até que não, né? Mas, caramba, cara, fica aquele gostinho de derrota, aquele gostinho de frustração, aquela coisa do empate jogando em casa não cai legal. Quero saber a sua opinião, fale aqui nos comentários. Quero dar os créditos para o canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Deixa o like para ajudar, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Vamos lá pro vídeo. Analisarmos com mais calma, com mais tranquilidade, o 0-0 muito bom entre Flamengo e Cruzeiro ontem. Claro que a arquibancada rubro-negra é de uma exigência gigantesca. Você empata um jogo contra o Cruzeiro, que é um timaço, e muita gente chia, muita gente acha ruim. Foi para isso, Pascoal? Eu acho que não. Eu concordo com o Zé quando ele diz que a torcida vaiou o Samuel Lino, e eu acho que desnecessariamente, porque o jogador que tenta jogadas individuais, ele pode um dia pegar um marcador. O William estava fazendo uma boa marcação, depois o William vai expulso numa entrada que no Bruno Henrique foi realmente muito dura, desproporcional, e mereceu o cartão vermelho. Eu nem sei porque o árbitro não foi ver no VAR, né? Não tinha nenhuma necessidade de ver aquele lance no VAR, né? O lance foi muito claro do que aconteceu. Esse toque aí no braço do Mateuzinho é um toque ofensivo, que já invalida por si só as jogadas, e a gente vai vendo aí, né? No primeiro tempo, pouquíssima atividade ofensiva da equipe do Flamengo, o poder de finalização não foi bom. Aí você vai ver já o Rossi, já no primeiro tempo o Rossi tinha feito 2 ou 3 defesas teve uma na do Caio sequência. Jorge também. Essa aí do Matheus, vai ver essa aí do Caio Jorge, que vai entrar ali e vai bater. E esse é o lance que chama atenção. Esse é o lance que chama atenção, porque o jogador do Flamengo vai sair jogando. E aí o goleiro pede para ele deixar a bola, que ele vai fazer. Aí tem a defesa. Depois a gente vai falar mais a respeito. Essa tem a defesa do Cássio, que é uma bola cruzada do Plata, e o Cássio consegue fazer a defesa em 2 tempos. O jogo foi bom, cara, o jogo foi legal. É um jogo taticamente muito bem disputado, um jogo com muita intensidade, 2 times com clareza tática dos acontecimentos dentro de campo, sabendo se comprometer dentro da partida. Não, o que não teve foi, esse aqui escapou e conseguiu uma jogada que foi a jogada do jogo. Não, até quando escapou, que é esse caso do Plata, tinha ali o goleiro para fazer a defesa, o Cássio teve boa atuação. O goleiro do Flamengo, para mim, foi o personagem do jogo, porque as defesas dele, do goleiro do Flamengo, aí tem uma bronca da torcida, a bronca dos jogadores do Cruzeiro, é que o árbitro só apitou o lance depois do chute. Né? E aí o pessoal do Cruzeiro correu em cima do árbitro para dizer: você esperou chutar para ver se a bola ia entrar, para depois marcar falta? E se você não marca falta? E aí ia dar um problema. Vira um problema para a arbitragem. Mas aí eles se apoiam no VAR, né, Pascoal? Hã? Aí eles se apoiam no VAR, aí eles iam ver o VAR, porque provavelmente teria saído o gol. Espera aí, vamos checar o VAR. O que o VAR me diz dessa jogada? Porque os jogadores iriam pressioná-lo. Espera aí que eu vou escutar o VAR. É isso, são os protocolos. Apenas uma ponderação quanto a... Eu esperava, falar por mim. Maior público do ano no futebol brasileiro, 72 mil pessoas. E o maior público de uma partida interclubes, não de um jogo de seleções, no novo Maracanã. Então, só para dizer, eu fiquei com a impressão de que o Flamengo deveria voltar pelo menos com 2 alterações para a etapa complementar. É a minha impressão. Uma era a entrada do Pedro, já no segundo tempo. Entrou faltando 10. Entrou aos 37. Achei pouco tempo. O Pedro não recebe nenhuma bola. Ele só pegou na bola quando ele sai para jogar sai uma jogada pela esquerda,
para pegar uma bola ali. Só uma bola ele pegou. Você acha que o Felipe privilegia o Bruno Henrique ao Pedro? Eu acho que o Felipe... E o Plata de centroavante, você gosta? O Plata não jogou de centroavante. Ele jogou de tudo menos de centroavante. Quem jogou de centroavante foi o Georgian, o debochado, que entrava muitas vezes como centroavante. Ele, muitas vezes, o Arrascaeta, o que quis o Felipe? Surpreender o time do Cruzeiro com uma modificação tática e que desse a penetração do Arrascaeta para conseguir o gol. Mas o Arrascaeta também ficou preso na marcação do time. O Arrascaeta é um ótimo jogador. Ótimo jogador. Só que ele não gosta de marcação individual. Quando você cola a marcação no Arrascaeta, ele tem dificuldade para jogar. Isso é nítido, é claro. Isso acontece. É o segundo jogo que isso acontece, hein? É o segundo jogo. E outra vez, o Flamengo... O Flamengo aconteceu contra o Estudiantes também. Também. Quando você cola a marcação nele, ele não se desprende dessa marcação. Essa é uma dificuldade que ele tem. Mas tem muita qualidade técnica, poderia se desprender. Você disse que o Plata não jogou de centroavante ou jogou mal de centroavante? Não, ele não jogou. Ele jogou aberto pela esquerda, ele veio pegar a bola na direita, ele veio por dentro, o Arrascaeta passava por dentro. Os zagueiros, muitas vezes os zagueiros do Cruzeiro jogaram tranquilos. No sentido de sem ter um homem ali, então o Fabrício Bruno recuperou, o Vijalba, né? Também. Bom jogador esse cara. Bom jogador. Joga lateral esquerdo, zagueiro, joga bom jogador. Eu acho que isso aí faltou. E eu pensei, vai o Pedro voltar para o segundo tempo de centroavante, porque a bola está circulando na frente da área e não tem aquele pezinho que chacoalha a rede. Sabe aquele pezinho que chacoalha a rede? Está faltando aquele pezinho para chacoalhar. O time do Cruzeiro é muito bem organizado. Perdia a bola, não conseguia marcar pressão, que era bem estabelecido, né? Tentando a saída de bola, a gente tenta marcar pressão. Se não... Cara, o Cruzeiro também vai tirar pontos do Palmeiras. Eu tenho certeza disso, cara. O jogo vai ser no Allianz Parque. Eu não sei a data, mas o Cruzeiro vai jogar lá e também vai endurecer contra o Palmeiras. Eu acredito nisso, né? Consegue, volta, recua todo mundo, fica lá atrás, espera, entrega a bola pro Flamengo. O Flamengo fazia aí até o Cruzeiro está muito bem fisicamente, inclusive. Isso, saindo com três, né, uma formação em três ali, com o Léo sabia, o Jorginho entrava, ou às vezes o Saúl, saía o Léo Ortiz também. Aí o Cruzeiro paradinho, aí dava até para ver o Matheus Pereira voltando, respirando e tal. Aí entrou o Gabriel, depois da expulsão do William, veio jogar por dentro. Tem a ver com isso. Rafa, o Flamengo, se a gente fizer uma comparação, por exemplo, com o Palmeiras, que é o perseguidor ali, tem um time com jogadores, os determinantes, mais velhos. A gente já viu a dupla, por exemplo, Jorginho e Saúl, exuberante, aqueles jogos contra o Internacional. Outros jogos também, não foram só aqueles. Ontem eles não tiveram grande destaque. Você acha que pode ter a ver com sequência, o calendário brasileiro, eles já com um desgaste maior, com a coisa caminhando pro final da temporada? E isso pode ser determinante nas finais do Brasileiro e da Libertadores? Érico Pulgar tá voltando. Eu acho que tudo pode. Essas possibilidades todas existem. E assim, ninguém melhor do que a fisiologia do Flamengo para entender as condições próprias de cada peça para entrar em campo. A gente passou muito tempo, né, semanas, meses, debatendo depois da janela, quando o Flamengo adquiriu bons reforços, excelentes reforços. A melhor janela de meio do ano do futebol brasileiro foi a do Flamengo, para mim isso é incontestável. Debatendo qual seria a formação ideal com o Felipe Luiz. E eu cheguei a dizer uma vez o seguinte, ele não vai ter pressa para encontrar essa formação ideal, porque as formações itinerantes, elas vão entregar muita coisa. Tanto que o Flamengo está bem nas duas principais competições, lidera o brasileiro e é semifinalista da Conmebol Libertadores, sabe-se lá como também, né? Com um sufoco desnecessário diante dos Estudiantes, principalmente pelo que fez no Maracanã no primeiro tempo. Mas, respondendo a sua pergunta, pode ser que sim. E isso porque o Felipe Luiz encontrou, exatamente nos confrontos contra o Internacional, o chamado meio-campo ideal, com Jorginho, Saúl e Arrascaeta. Uma vez você tendo encontrado o meio-campo ideal, que é o setor vital de um time, e desde que a bola redonda funciona assim, o time de futebol ele começa a ser escalado pelo goleiro, que é o primeiro. Mas ele tem que ser montado com o olhar, a lupa para cima do meio-campo. Você tem que ter um meio-campo que marque, ataque, componha, ocupe espaço com todos os níveis de 7 para cima, né? De alta aceitação. Quando ele encontrou esse meio campo, ele não quis mexer. Quando ele encontrou essa formação, ele não quis alterar.
E aí você tem 3 jogadores com uma condição física mais específica. Saúl, Jorginho e Arrascaeta. Saúl e Jorginho voltando de temporadas em que não tiveram férias, praticamente. Porque a temporada europeia emenda com a sequência da temporada brasileira. Isso também tem que ser considerado. Eu não tenho informação, Plihal. Sinceramente, não tenho. Se tivesse, estaria. Mas eu não consigo desqualificar a sua pergunta porque ela tem muita lógica. Provavelmente, esses jogadores estão sentindo já, em alguns momentos, essa exigência alta, porque o Felipe Luiz os mantém como titular em todos os jogos, até porque o Flamengo quer o Campeonato Brasileiro, a torcida quer a Libertadores. O Felipe Luiz acaba tendo que contemplar as duas. Opa, eu também quero o Campeonato Brasileiro, cara. Ô, louco. Valências, né? Atender o planejamento do clube e atender o anseio da torcida. Pascoalzinho, Samulino, tá sentindo os apupos da galera? Ontem ele pegava na bola, a gente já escutava um barulhinho diferente. Eu acho que aí é uma certa precipitação da torcida, né? Porque ele já definiu jogos a favor do Flamengo, ele chegou muito bem. Aliás, parecia até que ele já jogava no Flamengo um tempão, né? Quando ele chega no Flamengo, ele já deu os sinais, né? Ele foi convocado até para a seleção brasileira. E jogador que joga do 1 para 1, o que é 1 para 1? Deixa eu explicar para você. Que joga para driblar o adversário, né? Joga contra um lateral. Ontem ele pegou um adversário bom. O William é um jogador que já foi convocado para a seleção brasileira, como ele foi convocado para a seleção do Brasil. E ele pegou um adversário difícil de ser batido. É normal que isso aconteça. Eu não conheci nem o maior de todos, Edson Arantes do Nascimento, jogou todas as partidas bem. Teve dia que o Pelé não jogou bem. Era raro? Era muito raro. Muito raro você não ver o Pelé jogar bem. Mas ele teve dia que não jogou bem. Então, eu estou dizendo o maior exemplo de todos, que é o Pelé, para chegar no Samuel Lino. Porque ele é um jogador do 1 contra 1, do drible, da facilidade de chegar na linha de fundo, de botar a bola cruzada na área. E para ter esse jogador que bota a bola cruzada na área, você precisa ter um centroavante, alguém que faça o gol. E o Pedro não estava em campo também. Né? E o Plata muitas vezes jogou fora da área do que propriamente dentro da área. Deixou o Arrascaeta entrar na área. É só você ver os lances do primeiro tempo. Vai conseguir uma cabeçada, ele vai tentar uma cabeçada. O Samuel ele recompõe pra caramba, né? Sim, ajuda muito. Demais o time. Você acha que essa colaboração está prejudicando, Zé, na hora que ele precisa partir para cima, nesse 1 contra 1 que o Pascoal acabou de dizer? Eu acho que chega já mais fadigadão? Primeiro que ele, assim, por mais que ele seja um jogador jovem, você precisa ter uma readaptação, você precisa se adaptar ao futebol brasileiro. Ele não jogava um jogo a cada 2 dias na Europa há quanto tempo? Com deslocamentos, ele não fazia isso. Então é natural você ter esse desgaste. A forma como o Felipe exige que os jogadores joguem a partida de intensidade. Você pega a bola, perde a bola, rouba, pressiona. Se não roubou, você tem que continuar correndo. 30 minutos de pressão total. É natural você ter um cansaço. Aí depois você tem que pegar essa bola, partir para cima o tempo todo, porque isso deve ter sido uma instrução, deve ser a instrução do Felipe. Até porque se você tem o Samuel Lino, você tem o Carrascal, você tem o Plata e você tem o Bruno, o jogador que vai ir no 1 contra 1 de velocidade é só ele, a não ser que o Plata esteja jogando aberto no lugar do Carrascal, que não foi isso que nós vimos. Né? Então o único jogador para sair no 1 contra 1 que o Flamengo tinha era ele. E aí ele tentou, e é natural. Só que do outro lado é aquela história. O cara joga bem, você começa a se adaptar. Opa, peraí, vou jogar contra o Samuel Lino. Eu vou me organizar direitinho. Então você tinha o William, você tinha o Christian que dá uma mão danada ali para ajudar na marcação, você tem o Romero que fecha, Fabrício e o Bruno fazendo a cobertura. Você tem um sistema de organização para justamente evitar que esse jogador tenha ou leve vantagem sobre o William, vamos dizer assim. E ele encontrou dificuldades, é normal. Isso faz parte, mas como no próximo jogo ele pode pegar na bola e encontrar facilidades, porque talvez ele esteja mais tranquilo, mais relaxado, mais próximo jogo é contra o Bahia, lá na Fonte Nova. Mas assim, é natural você ter esses altos e baixos depois de muito tempo que você está na Europa. Muito tempo assim, você está algum tempo na Europa, você volta, você tem uma sequência. Se eu não me engano, ele não saiu. Ele jogou quase todos os jogos. Sim, ainda foi para a seleção. Até a mesma, por exemplo, o próprio Jorginho,
Também não é mais o mesmo Jorginho que chegou. Então, chegou a se lesionar, o Jorginho. Né? Já se lesionou. Quando o Jorginho chega, o Jorginho, se não me engano, faz 10 jogos seguidos. Aí ele tem uma queda. É natural, o próprio Saúl. Saúl chegou um pouquinho mais acima do peso, começou... Entrou em forma. Agora também está encontrando dificuldades. Por quê? Porque os times começam a mapear aonde o cara joga, aonde ele passa, como ele se movimenta. E aí tem dificuldades. Uma coisa é você jogar com um elenco qualificado. O Cruzeiro tem um elenco qualificado, bons jogadores. E outra coisa, quando você joga contra times que têm elencos limitados. Aí o Flamengo deita e rola. Felipe Luiz falou sobre este momento do Samuel Lino, as críticas, as vaias recebidas ontem à noite no Maracanã. Roda o Felipe. Bom, primeiro que o Lino, todo mundo sabe da qualidade, ele já demonstrou quando ele chegou aqui. E todo jogador, e principalmente aqui no Flamengo, oscila, né? O Lino teve uma sequência muito pesada de jogos, muito difícil. O jogo da Libertadores teve uma carga grande, depois 3 dias teve que jogar também contra o Corinthians, onde foram jogos muito difíceis e eu optei por dar essa sequência de minutos para ele. E fisicamente, talvez ele sentiu um pouco no jogo contra o Corinthians e isso faz o rendimento cair um pouco. Agora, é importante que vocês e também a torcida entenda que os dribladores são os jogadores que mais perdem bola. Isso é uma coisa natural do futebol, nas estatísticas, em todos os lugares. Então, sempre que você tem um driblador, que no nosso caso será Cebolinha, Michael, Samuel Lino, o próprio Plata quando joga aberto. Então, são jogadores que são dribladores e eles arriscam um contra um e se expõem muito. É claro, e quando o jogador começa a escutar a arquibancada vaiando, a confiança para tentar o lance individual diminui e aí o cara acaba perdendo o que tem de melhor na sua característica. Ramon Abate Abel, Pascoalzinho, aquele lance que você falou... Eu falei, esse árbitro é péssimo. Eu falei ontem, né? E deu no que deu. Horroroso. No comecinho do Equipe F dessa sexta-feira. Vamos ver com mais atenção agora? Vamos lá. Antes de vocês 3 opinarem a respeito, olha lá. O Varela, é o Varela ali, né? Ele deixa pro Rossi. Isso, pelo que eu entendo de regra de futebol... mas tá de brincadeira que vocês vão mostrar esse lance aqui, né? É muito... Nossa, é muito anti-Flamengo isso, cara. Mostra os erros, os cartões amarelos. Não sou, admito, profundo conhecedor, isso caracteriza recuo de bola. Será que nosso Carlos Eugênio Simon, árbitro de 3 Copas do Mundo, pensa como eu? O Simon vai falar deste lance e dos lances envolvendo o Daverson na partida do Fortaleza contra o São Paulo. Um deles, a expulsão do Rigoni, e o outro... a entrada dura no preparador físico. Roda o VT do Simon, por favor, Fabrício. E aí, pessoal do Equipe F, Pirral e os demais companheiros. Um abraço a todos. Depois da rodada polêmica de quarta-feira, ontem tivemos 3 jogos. Né? Teve um lance em que o São Paulo venceu o Fortaleza por 2-0, disputado. Ramon Abate, o árbitro, e tivemos uma bola em que o jogador do Flamengo vai sair jogando, ele dá um tapa para o lado, né? E aí o goleiro vem, o Rossi, pega e despacha ela para o ataque. Isso não é infração, de acordo com a regra número 12, seria... Pra que chamaram o Simon? Pra falar sobre esse lance, um lance normal do jogo. Pra que perderam esse tempo, cara? Tiro livre indireto quando o jogador deliberadamente dá um passe para o goleiro na intenção de ludibriar, de ganhar tempo. E não foi o que aconteceu. Portanto, o jogo que segue, decisão correta da arbitragem. Um abraço a todos, bom final de semana. Não entendi qual que era a dúvida nesse lance aí. Não entendi. Pra que chamou o cara pra explicar isso, cara? Vai, Pascoalzão, discute com o velho agora. Não, eu sabe que eu tenho o Simon é assim, mais do que a amizade eu tenho pelo Simon, um enorme respeito pelo Simon. Mas eu discordo. Para você foi deliberado. Para mim foi deliberado. Ele pega a bola, sai jogando, o goleiro fala, sai. O que pensou o Varela? Ele vai quebrar a bola. Aí vem uma... Pascoal, ainda bem que você não é árbitro, né?
Quem que vem ali do Cruzeiro, não lembro quem que veio. Acho que era o Matheus. O Matheus vem para dar o bote. Na hora que ele pega a bola com a mão, o Matheus já levanta pedindo a falta. Levanta a mão pedindo a falta. Chegou na hora. Eu, se estivesse jogando, também pediria. Ou não? Ou você não, José? Sim. Eu também, ó, pegou a bola, sai jogando. Sai, Varela, sai, Varela. Cara, nada a ver, né? Ele fala isso, nada a ver. Pegou, vai quebrar daí. Ele vai bater daí. É o Matheus mesmo. Aí o Matheus vai lá e dá um bote nele lá. O Matheus tá pedindo ali, ó. Tá vendo? Eu, leigo, claro, eu não sou árbitro de 3 Copas do Mundo. Eu fiquei realmente ali, pensando. Falei, puxa vida, o árbitro não viu isso? Não viu ele? Vai apitar o jogo domingo também no Corinthians? Isso aí tá errado. Não, o choque ele vai apitar. Isso aí não foi sem querer, né? Isso aí não foi sem querer, né? O Varela já estava com a bola, deixou a bola pro Rossi. O Varela ia sair jogando, perfeito? O Rossi fala, sai Varela. Eu acho o Varela que esse sai. é o ponto fundamental. Diga. Não foi sem querer. Não foi sem querer, gente. A regra 12 existe para poder exatamente coibir a intenção. Ah, velho, eu vou pular esse aqui porque esse aqui não me interessa. Conheço ninguém que conheça o outro Neto e não goste demais dele. Eu tenho muito carinho por ele. Muito carinho pelo Neto. Agora vem cá, uma perguntinha mais, digamos, apimentada para o final de semana, pensando na rodada do final de semana e na briga pela liderança do Brasileirão. Quem que tem a parada mais dura? O Flamengo enfrentando o Bahia... Sem 8? Calma. O Bahia mais bem colocado do que o São Paulo no campeonato. Qual vai ser. Eu já sei qual vai ser o outro duelo. Eu já sei, vai. O Palmeiras enfrentando o São Paulo. É óbvio que é o Bahia tá um tempão sem ganhar do Flamengo. O São Paulo e o Palmeiras... Aliás, o Rogério Ceni tem um problema seríssimo com o Flamengo. Parece que nunca ganhou do Flamengo. Nunca venceu. E nunca pontuou. O Palmeiras pega o São Paulo. Isso é um choque rei, gente. O São Paulo, o jogo Isso é um jogo diferente. Eu falei isso na redação. É um jogo diferente, cara. O Fabrício discorda, acha que a parada do Flamengo é mais difícil. É que o Flamengo deve, inclusive, poupar alguns jogadores nessa partida. A gente acabou de falar. Aí equilibra um pouco mais, né? Diga, Rafa. Não, aí equilibra um pouco mais. Se o Flamengo mexer no time, se colocar jogadores que não vêm atuando com frequência, aí dá uma equilibrada. Agora, na teoria, um jogo com outro, indubitavelmente, a vida do Palmeiras é muito mais difícil que a do Flamengo. E eu falei ontem aqui, repito hoje, os desfalques do Bahia para esse jogo contra o Flamengo no domingo. João Paulo, goleiro lesionado, Santiari é suspenso, Canu lesionado, Gabriel Xavier suspenso, Davi Duarte lesionado, Ramos Mingo lesionado, Luciano Juba lesionado, Caio Alexandre lesionado, Eric lesionado, Eric Puga lesionado, Juan Pablo lesionado e Sanabria suspenso. 12. 12. Tá fácil? São 12. Todo o sistema é defensivo praticamente, né? Todos os jogadores... Não, olha lá, a relação aí. E do meio campo também. E perde 2 jogadores de velocidade. 2 jogadores do ataque que poderiam ser jogadores de velocidade. E aí um lateral esquerdo para mim... Pascoal, eu acho que vai ser aquela tática, qual é, do morcego? Tática do morcego. Ou então a tática do cadeado, né? E o campo, vai melhorar o campo? Será que conseguiram melhorar o campo pro jogo? A Fonte Nova? A foto que eu vi... Nossa, cara, é verdade, né? A Fonte Nova tá horrível o gramado, né? 2 adversários a mais, hein? 3, vamos pôr assim, ó. Bahia, primeiro adversário. Gramado ruim, segundo. E a arbitragem, com certeza, será mais um adversário do Flamengo nessa rodada. O que eu vi hoje do campo, ele tá bem pálido. Não tá aquele verde brilhante. Você viu foto do campo hoje? Tiraram uma foto da Fonte Nova pra você, Pascoal? Não, Pascoal, você tem ao vivo, né? Gente, hoje... E o Morumbi tá bonito? Não, o Morumbi é espetacular. Eu adoro o Morumbi pela raiz, pelo estádio daquele jeito. Quando fizerem a reforma do Morumbi, que aproximarem a torcida, vai ficar um espetáculo. Vai ser um terror ganhar do São Paulo no Morumbi, porque a torcida vai ficar perto. Acho que a gente não vai ver isso não, viu, Pascoal? Pascoal, agora ele podia convidar. não? Acho que Eu pensei que daqui nenhum de nós 4 vai ter. Pensei que no centenário do São Paulo ia ter isso. O centenário é daqui a 4 anos. Então, 4 anos.
anos, é o tempo da obra. Vou falar baixinho aqui, Pascoal. Ele podia nos convidar, né, para comer uma carninha ali. Quem? Diego Lugano? É, Pascoal. Pô, Ali, você tá bem sentado aí? Tá bem sentado aí, Pascoal? Então espera. Zé, tá bem sentadinho? Espera aí. Então espera. Mas é você, não tô falando. O dono é ele, não sou eu. Mas você que pede o desconto para ele. Eu não peço desconto nenhum. Não. Só para fazer... Eu não peço desconto, é de graça. Para voltar à questão de São Paulo e Palmeiras, Rapidinho, o porque a Hernan gente Crespo, ainda vai colocar aspas da Leila Pereira contra o Flamengo. o Hernan Crespo, então da última vamos. passagem dele no São Paulo, ele criou muitas dificuldades para o Palmeiras. Final do Campeonato Paulista. Ele sabe- Foi eliminado na Libertadores pelo Palmeiras do Abel. Mas- no mesmo ano. Mas sabe, ele tem lá as suas formas para parar. Pascoalzinho, Vamos ver. Na semana passada, final da semana passada, né? Coisa de uma semana, a liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do Rio, travando aquele repasse de 77 milhões de reais, valor referente a uma porcentagem dos ganhos com o pay-per-view. Os clubes ficaram loucos da vida com o Flamengo por conta disso, até o riquíssimo, milionário, poderoso Palmeiras, ou principalmente o Palmeiras, ou principalmente a Leila Pereira, que ontem, notícia de ontem, prometeu acionar o Flamengo na justiça e hoje falou ao Globo Esporte sobre o assunto. Não tem os terraplanistas que acreditam que a Terra é plana, agora tem os terraflamistas que acreditam que a Terra é plana e que o sistema solar gira ao redor do Flamengo. Que falta de educação da Leila, né? E não é assim não, gente. Seguindo, uma das maiores virtudes do ser humano é a humildade. O Flamengo não pode ditar o que é melhor para o futebol brasileiro, levando em conta o que é melhor para ele. Isso não existe. O Flamengo tem que baixar um pouquinho a bola. Nossa, se o Flamengo tem que baixar a bola, imagina ela falando tudo isso. Meu Deus, cara, que salto alto, né? Que arrogância. Eu vi no nosso grupo de notícias, Rafa, que você tentou contato ou conseguiu contato com o pessoal do Flamengo para ver se haveria resposta à presidente, à mandatária verde. Aconteceu isso? Houve resposta? A resposta foi que não tem resposta. O Flamengo entende o seguinte, Plihal, Pascoal, Zé Elias e fãs de esporte conectados com a gente aqui no Equipe F. O Flamengo entende que as ações da presidente do Palmeiras, elas são ações midiáticas, que têm relação direta com uma espécie de criação de cenário para jogar todo o contexto do futebol brasileiro contra o Flamengo. Os argumentos que justificam a postura do Flamengo desde a semana passada em relação a isso versam sobre uma tentativa que o atual presidente, o BAP, está desenvolvendo há tempos de desqualificar a decisão tomada pelo antigo presidente Rodolfo Landim quando assinou o contrato da recepção das cotas via contrato com a Libra. Como o Flamengo discorda do percentual atribuído pelo pay-per-view, não em relação ao percentual estático, às outras receitas, especificamente em relação ao pay-per-view, o Flamengo entende que está sendo lesado pelo tamanho da sua torcida, o clube entrou na justiça. E, aliás, eu tenho informação, inclusive, que do ponto de vista jurídico, essa liminar nem deveria ser concedida na medida em que ela fere direitos de terceiros. Ao fazer isso, o Flamengo está atingindo clubes que não têm nenhuma relação com o objeto da ação do Flamengo. Dito isso, a coisa se sucedeu, se desenvolveu e chegamos a esse estágio em que a Leila Pereira conseguiu mobilizar os outros 19 clubes. Então hoje nós temos o Flamengo de um lado e os outros 19 clubes do outro lado. E clubes das duas frentes, da Liga Forte União e também da Libra. Está todo mundo do mesmo lado, contrário ao que o Flamengo está estabelecendo. Mas sobre as declarações da Leila, o Flamengo entende que isso não cabe nenhum posicionamento. O Flamengo tem que dar satisfação ao seu torcedor, ao seu sócio, aos seus conselheiros. O Flamengo entende que o contrato lesa o clube e que, portanto, nada além disso. Ou seja, não vai ter nenhuma manifestação explícita contra as falas da Leila Pereira. E quem quiser saber mais, é só acessar espn.com.br. A matéria está lá. Boa, gostei, cara. A diretoria do Flamengo não quer dar moral, não, né? Melhor impossível, Rafael Marques. Oswaldo Pascoal, temos 3 minutos, a gente não vai poder se aprofundar muito, mas é muito evidente que essa história ainda vai muito longe, né? Vai muito longe, né? Pelo menos assim, eu vejo um desrespeito total do atual presidente do Flamengo com o ex-presidente do Flamengo, né?
porque o Landim assinou o documento. Está assinado. E quando o Landim era o presidente, o Landim, a figura humana do Landim, é uma coisa. O Landim, presidente do Flamengo, é outra coisa. Ele representa o clube de regatas do Flamengo. E ele representando o clube de regatas do Flamengo, ele assinou o documento que está lá. O atual presidente não reconhece que aquilo tenha sido bom, não reconhece aquela assinatura como positiva para o clube, mas essa assinatura está lá e ela foi feita por um representante legal do clube de regatas do Flamengo. Eu acho, no mínimo, uma grande falta de respeito do atual presidente com o ex-presidente. Hoje é dia 3, dia 19, no Maraca tem Flamengo e Palmeiras. Já pensou, Zé? Mas isso tudo faz parte do E talvez a gente ainda bateu a final de Libertadores, só isso. Com o primeiro tetra brasileiro campeão da Libertadores. Melhor jogar antes, tem jogo antes. Tem jogo da LDU, tem jogo do Racing. É melhor jogar. Rafa Marques, que prazer. É isso, galera. Tá aí então para vocês, né? Esse corte grande aqui do Equipe F da ESPN Brasil, repercutindo o empate entre Flamengo e Cruzeiro, 0-0. Foi um jogo bem agitado, principalmente no segundo tempo, né? Lógico que a gente não gosta de empate, a gente quer sempre a vitória, só que um resultado pior que o empate seria a derrota. Ainda bem que isso não aconteceu, né, galera? Pelo menos o Flamengo se manteve à frente do Cruzeiro, né? Bem, estamos a 3 pontos do Palmeiras, que é o segundo colocado agora, e é o seguinte, cara. O Palmeiras tem um jogo a menos e esse jogo será jogado na data FIFA. Eles vão enfrentar o Juventude no meio da data FIFA. Tomara que dê uma zebrinha, né? Que o Juventude consiga pelo menos um empate. Só que, cara, nesse fim de semana, tudo pode acontecer. O Flamengo visita o Bahia, que tem 12 desfalques, né? Vimos aqui no vídeo. E o Palmeiras vai jogar contra o São Paulo dentro do Morumbis. E esse jogo promete, cara. E esse jogo vai ser bom. Vai ser às 16 horas, domingo. E o jogo do Flamengo será às 18h30. Então, quando começar o jogo do Flamengo, a gente já vai saber do que o Flamengo precisa para se manter na frente do Palmeiras, não é mesmo? Então, bom, ainda bem, né, que esse jogo é antes. Senão, seria ruim pra gente depois, né? É isso, galera. E esse negócio da Leila aí, cara, isso daí não vai dar em nada. Valeu, tamo junto, saudações rubro-negras. Fui!